E estamos de volta com o nosso curso O Poder das Câmaras Municipais. Eu falei para você que ia ser rápido, né? Deu tempo nem de um cafezinho. E foi mesmo, estamos de volta e sem mais delongas, nós já vamos entrar na nossa aula de hoje, porque olha, até eu estou com uma expectativa muito grande. Eu estou aqui ao meu lado, grande amigo meu, Bruno Nagata, doutor Bruno Nagata, ele que é mestre em Direito Financeiro pela Universidade de São Paulo, e ele vem trazer um pouco aí do seu conhecimento, da sua experiência para nós aqui, a respeito do assunto, né? O federalismo e o município. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Alexandre. Bom dia. Tudo ótimo. E qual a sua expectativa a respeito do nosso curso, Bruno? Expectativa muito grande de poder passar aos vereadores, aos funcionários das câmaras municipais, o maior número de informações possíveis para que eles possam bem exercer as suas funções. Ô Bruno, já que a gente já começou a falar em município, em federalismo aqui, nós temos um vídeo muito bacana a respeito do federalismo nacional, e ele vai ser o start, o nosso ponto inicial para entrarmos nesse assunto aí. Por que nós vamos entrar nesse assunto? Muito importante explicar, né, Bruno? Porque muitas vezes o vereador né, se elegeu, é bom de voto, ele tem um nome, né, popular lá na cidade, no município, se elegeu. Só que muitas vezes não conhece muito bem as competências do município, até onde pode ir. Muitas vezes ele acha que ele pode... A expectativa antes de entrar é que ele podia fazer tudo. Quando entrou, começaram a bloqueá-lo daqui, dali, aí ele pensou, então eu só posso dar nome para a praça, nome para a rua, e é isso que eu vou fazer, né? Não é só isso. Então, nós vamos começar aqui nessa aula a localizar aonde está, quais as competências do município e o poder dessa câmara dentro desse município. Então, nós vamos a um vídeo, na volta desse vídeo, ele será o start do nosso assunto de hoje. Vamos lá. Na década de 70, o povo brasileiro começou a se mobilizar pela volta da democracia. Nos anos 80, essa mobilização tomou corpo na luta por uma Assembleia Nacional Constituinte que escrevesse um novo ordenamento jurídico para o Brasil. A sociedade participou desta construção. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Depois de 21 anos de ditadura, a Constituição de 88 definiu o Brasil como um Estado democrático e de direito. E uma das suas grandes inovações foi colocar os municípios mais perto da sociedade, dando a eles a responsabilidade de executar as políticas públicas. O poder soberano é exercido pelo governo central, a União. Mas estados e municípios têm autonomia política, administrativa e financeira. Para os municípios, isto significa que eles podem fazer leis próprias através das câmaras de vereadores, podem se organizar em secretarias como acharem melhor para atender às necessidades da população. E têm condições de arrecadar impostos e procurar recursos por conta própria, embora tenham garantida a participação em verbas arrecadadas pelo Estado e pela União. Então vimos aí, pra falar a verdade, Bruno, me causa arrepios quando eu vejo esse vídeo, principalmente a parte da promulgação da nossa Constituição Cidadã, da nossa Carta Cidadã, me causa arrepios, né, por tudo que ela trouxe ali em seu bojo, né, e essa parte importante da nossa Constituição, o poder que ela atribuiu aos municípios e, por decorrência, às câmaras municipais. E é sobre isso que eu gostaria que você começasse a falar para começar o tema de hoje e o início da sua aula. Muito obrigado, Alexandre. O vídeo que nós acabamos de ver é um vídeo muito didático, muito simples. Ele apresenta os conceitos todos de forma bem acessível. No entanto, eu penso que a nossa missão aqui é aprofundar na análise desses conceitos.
O vídeo fala em justiça social, em ordenamento jurídico, em autonomia política, financeira e administrativa dos municípios, que demandam alguma explicação, algum embasamento teórico. Penso que, cronologicamente, nós devemos começar pela noção de Estado. O que é o Estado? O que nós entendemos por Estado? Qual foi a sua evolução histórica e qual é o papel do Estado na atualidade? Quanto à origem dos Estados, é bom dizer que os historiadores brigam um pouco para definir quando nasceu o Estado. Há historiadores que dizem que o Estado começou antes de Cristo, na Antiguidade Clássica, lá nas cidades gregas. Outros dizem que o Estado começou no ocaso da Idade Média, no século XIII. Outros que no século XVI, outros que no século XVII. Então, há divergências científicas da parte dos historiadores das mais diversas. Há teses para todo gosto. Então, penso que o fundamental é definir os elementos primários, fundamentais, que levam à formação de uma sociedade política que há de compor o Estado. O primeiro elemento é o fato de que o Estado é uma reunião de pessoas. Isso faz parte da natureza humana, a gregariedade da natureza humana. As pessoas buscam viver em comunidade, buscando ajuda mútua, cooperação recíproca, visando também o bem comum de toda a coletividade. Este é um primeiro ponto que leva ao agrupamento das pessoas. Mas a vivência em comunidade, a vivência em sociedade supõe sempre muitos conflitos. Basta a gente pensar no nosso condomínio, nos nossos vizinhos, no clube. O relacionamento interpessoal às vezes é conflituoso. E por isso, esse agrupamento de pessoas, que é o primeiro passo para a formação do Estado, acaba por constituir uma autoridade que define leis, que define sanções, visando a pacificação social, visando a estabilidade social. De modo que nós temos, assim formada, uma noção inicial do que é o Estado. É um agrupamento de pessoas dentro de um território que se constitui sob a autoridade de uma ordem jurídica, de um corpo de leis. Quem descumprir essas leis terá a devida sanção, visando a pacificação social e tendo por objetivo finalístico o bem comum, a prosperidade de todo o corpo social. Então, esta é uma noção básica do que nós entendemos por Estado. Mas o Estado não nasce pronto e acabado do dia para a noite. Ao longo de todas as épocas da humanidade, nós podemos perceber um desenvolvimento, uma evolução daquilo que se entende por Estado. O primeiro passo, uma primeira consideração, é que antes do nascimento do Estado havia barbárie, havia instabilidade social, não se tinha garantias mínimas de liberdade, de propriedade, de integridade física. Imperava a lei do mais forte. E aí se constituiu o Estado, num primeiro momento, o que se chama de Estado legal, o Estado onde o que impera é a lei, para resolver todo esse problema de insegurança, de instabilidade social. Se entendeu por bem editar leis e sanções para quem descumprisse essas leis, para resolver o problema de instabilidade social e de insegurança. Então, num primeiro momento, nós temos o Estado legal. O império da força passa para o império da lei, dando mais segurança e garantias aos indivíduos. Com o passar do tempo, percebeu-se que quem detinha o poder de aplicar as leis começou a abusar do poder que tinha. Bastaria que eu fosse inimigo de alguém para dizer que aquela pessoa descumpriu a lei e, sem qualquer julgamento, sem qualquer processo, sem qualquer garantia de defesa, eu acusava aquela pessoa e aquela pessoa era sancionada, muito embora não houvesse cometido ilegalidade nenhuma, ilícito algum. Criou-se então a necessidade de que
essas leis, mais do que leis, fossem leis justas, uma tentativa de justificação moral do corpo legislativo e também da existência de um procedimento, de um processo que permitissem aos acusados se defender e que resultasse, de fato, na comprovação da culpa daquela pessoa que havia cometido o ilícito. Então, nós temos, num segundo momento, o Estado de Direito, não mais o Estado legal, não mais o Estado legislativo, mas o Estado de Direito onde as leis fossem justas e houvesse um processo razoável, um processo justo que possibilitasse a correta aplicação daquelas leis e a correta aplicação da sanção. É nesse momento histórico que surge o famoso habeas corpus. Toda pessoa que for presa arbitrariamente, injustificadamente, sem comprovação de culpabilidade, pode impetrar um habeas corpus e ter a prisão relaxada e ser solto da prisão. E assim, o Estado começou a prover mais garantias no sentido de dar liberdade aos cidadãos. Mas, com o passar do tempo, também se verificou que esse modelo de Estado era insuficiente para prover o bem-estar social da sociedade. O Estado garantia a liberdade, a propriedade, a integridade física dos cidadãos. Havia, sim, um processo judicial adequado que comprovasse a ilicitude, mas a população vivia na mais absoluta miséria. Não havia direitos sociais a que se falava o vídeo, a que se falou o então deputado Ulisses Guimarães no vídeo. Não havia justiça social. As pessoas viviam em condições de bem-estar social muito precárias. Então criou-se o modelo atual em que vivemos, que é o modelo de Estado social, Estado do bem-estar social. As leis, a Constituição, todo o corpo normativo acaba garantindo aos cidadãos, nesse Estado social, direitos à saúde, à moradia, à educação, visando melhorar a qualidade de vida das pessoas. E esse modelo é o modelo em que vivemos atualmente, mas nós estamos num estágio de evolução do Estado em que se apresenta as seguintes discussões, que é o debate contemporâneo acerca do papel do Estado na sociedade, que é o custo dos direitos. Ou seja, o corpo normativo prevê uma série de direitos que garantem o bem-estar social da sociedade. Mas quem paga por isso? O Estado tem um custo, o Estado não tem receitas próprias. A receita do Estado vem da tributação. No fundo, é nós que pagamos todo o custo do estado de bem-estar social. A questão dos serviços públicos gratuitos é, na verdade, uma falácia. Não há serviços públicos gratuitos. Sempre alguém está pagando por isto. E somos nós quem financiamos todo o custo da atuação do Estado. Todo o debate contemporâneo, esse debate em cima dos 20 centavos que ocorreu ano passado é, no fundo, um debate sobre o papel do Estado na atualidade. Porque mais cedo ou mais tarde, os 20 centavos que não foram cobrados na passagem do transporte público aqui na cidade de São Paulo vão ter que ser pagos. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai pagar a conta. E para trazer mais nuances para esse debate, nós temos também a atuação do Poder Judiciário, que tem tido um papel muito importante, muito proativo na efetivação desses direitos sociais, o que causa alguma desarmonia, porque muitas vezes o Judiciário, olhando para aquele caso concreto, defere uma liminar judicial para que determinada pessoa tenha acesso a um medicamento de alto custo. No entanto, ele está desguarnecendo o orçamento do Estado ou do município para que o município, por exemplo, conceda remédios básicos à população. Ou seja, às vezes o judiciário determina o pagamento de um tratamento de saúde, muitas vezes sem eficácia comprovada, de alto custo, e vai faltar dinheiro para comprar dipirona no posto de saúde. Então, este é o debate que nós estamos travando na atualidade, sobre qual o limite de financiamento dos direitos sociais.
Um segundo momento, superada essa exposição sobre o papel do Estado na atualidade, a evolução do Estado, é importante nós verificarmos como se verifica o exercício do poder, a organização do exercício do poder dentro do Estado. Então, nós temos historicamente dois modelos de organização do poder dentro do Estado, no contexto do papel do Estado. Um primeiro modelo é o Estado unitário, em que há um só polo emanador de poder, só um polo que faz tudo, que organiza a administração pública, que é a fonte de normas, que é o poder político, que organiza o financiamento do Estado. Há um polo de poder. O exemplo clássico da doutrina é o Vaticano, o Estado do Vaticano. Não estou me referindo à religião ou qualquer coisa do gênero, mas à organização do Estado do Vaticano. Todo o poder se concentra na pessoa do Papa, que é o único núcleo de poder político, administrativo e financeiro do Estado do Vaticano. Esse modelo de Estado unitário dá certo para estados com território reduzido, com território pequeno. Quando nós falamos de países com dimensões continentais, como é o caso do Brasil, esse modelo já não se aplica com tanta eficiência, porque dada a largueza do território, a grandiosidade do território, é preciso que o poder seja dividido, que o poder seja descentralizado em vários núcleos, em várias fontes emanadoras de poder, para que se possa facilitar a administração do Estado. E é o que ocorre no Estado Federal. No Estado Federal, nós temos a divisão do exercício do poder em mais de um núcleo. Há, por assim dizer, o que se chama de descentralização política em várias unidades. Cada uma dessas unidades goza daquilo que se chama de autonomia política, autonomia financeira e autonomia administrativa. É o caso do Brasil. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo dos municípios. Os municípios são um núcleo de poder político ao lado da União e dos Estados-membros. Cada um desses núcleos de poder político tem garantida pela Constituição a sua autonomia política, a sua autonomia financeira e a sua autonomia administrativa. Por exemplo, o município tem autonomia política. Ele elege seus representantes, elege o vereador, elege o prefeito. O município se organiza politicamente por meio da elaboração, votação e alteração, inclusive, da lei orgânica do município. O município pode dar atribuições políticas aos órgãos pela lei orgânica. Então, nós temos garantido, por meio da lei orgânica municipal, a autonomia política dos municípios. Depois, o município tem autonomia financeira. O município tem receitas próprias, tem tributos que só ele pode cobrar. O município tem também um patrimônio próprio, o patrimônio público do município, que pode ser gerido e, a partir dele, a administração municipal pode auferir outras rendas. O município, pela autonomia financeira, pode decidir como vai gastar esse dinheiro através da lei orçamentária. E aí está, para mim, um dos mais relevantes papéis da Câmara Municipal, que é a aprovação da lei de orçamento. A Câmara Municipal, na aprovação da lei de orçamento, não tem simplesmente um papel passivo de chancelar todo o projeto do Poder Executivo. Não, os parlamentares podem emendar a lei de orçamento. Então, parcela dessa autonomia financeira do município não reside só na pessoa do prefeito, mas reside também na figura da Câmara. E, por fim, o município tem autonomia administrativa. Autonomia, o prefeito pode criar secretarias, extinguir secretarias, pode dar ordens aos servidores para melhor gerir a administração pública, e nessa autonomia nenhum outro ente, nem a União, nem os Estados-membros podem interferir. São autonomias asseguradas aos municípios. Nós precisamos recordar também que o município é o elemento histórico primário e fundamental na formação do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, a Federação Brasileira, desde 1500, começa com os municípios, começa nas vilas municipais,
Mesmo quando se montou toda aquela divisão que a gente aprende nos cursos de história das capitanias hereditárias, o ente político autônomo, o ente político emanador de poder, além de Portugal, é claro, eram as vilas municipais, que tinham muita autonomia. E essa tradição histórica na Federação Brasileira da figura dos municípios está muito arraigada na consciência dos cidadãos. O cidadão, quando tem um problema, ele não pensa logo no governo federal, ele não pensa no governo estadual, ele pensa sim no governo municipal. Até pela questão territorial, porque o cidadão vive no município, ele declara como seu domicílio, como sua residência, o município onde vive, não diz que mora no estado de São Paulo, não diz que mora no Brasil, mas diz que mora no município. Então, há uma proximidade muito grande entre os agentes políticos municipais e os cidadãos que moram no município. E essa é uma das peculiaridades da administração pública municipal. A administração pública municipal tem nos ombros a necessidade de resolver as necessidades básicas, primárias e urgentes do cidadão. Por exemplo, quando o indivíduo tem uma dor de barriga, quando o indivíduo tem uma gripe, quando ele quebra o pé, ele não procura centros médicos especializados em grandes cidades. Não, ele tenta resolver isso no município, ele vai no postinho. O mesmo se diga em relação à educação, ao ensino fundamental, ao ensino infantil, que inclusive a Constituição dá essa atribuição aos municípios, né? O município não é obrigado a construir universidades, não é obrigado a fornecer serviços de educação no âmbito de pós-graduação, mas é obrigado a cuidar da educação infantil, da educação fundamental, especialmente a questão de creches, que os gestores públicos municipais sabem muito bem o quão sensível essa questão de vagas em creche. Muitas vezes o prefeito, os vereadores têm que fazer das tripas coração para conseguir prover o maior número possível de creches. Então, isso caracteriza... também o transporte público municipal é grande fonte de ônus para os cofres públicos municipais, né? Então, todas essas necessidades básicas, prementes, primárias e urgentes e fundamentais ficam nos ombros dos municípios. E são serviços públicos custosos. Não estou dizendo aqui, não estou livrando os municípios da necessidade de empregar o dinheiro com honestidade, sem corrupção, sem desvios, nem muito menos livrando os municípios da necessidade de prestar os serviços públicos com eficiência. Mas todos esses serviços públicos, a que me referi, são serviços públicos onerosos, custosos, que trazem grande prejuízo para os cofres públicos. Em contraposição a isso, a nossa Constituição foi muito deficiente ao prever a autonomia financeira dos municípios, porque os municípios têm constatadamente uma baixa capacidade de financiamento. Basta ver as competências tributárias dos entes municipais em comparação com os outros entes federativos. Veja, por exemplo, que a União tem 6 grandes impostos para recolher e uma infinidade de contribuições. Só para citar a mais importante, a CID combustível, que é uma grande fonte de arrecadação de recursos. Os estados têm só 3 tributos, o IPVA, o ICMS, o ITCMD, mas são tributos que representam grande volume de arrecadação. Os municípios, por sua vez, têm 3 tributos, o IPTU, basicamente 2 mais importantes, IPTU e ISS. E muitas vezes o município, para fomentar o comércio, a economia municipal, acaba renunciando, acaba concedendo incentivos fiscais no ISS para poder melhorar a economia dos municípios, de modo que os municípios são muito prejudicados na repartição tributária. Mas alguém poderia me contestar, dizendo que não, a União repassa a parcela do IPI para os municípios, a União repassa parcela do ICMS, aliás, os Estados-membros repassam parcela do ICMS para os municípios. Tudo bem, mas aí eu digo
que tanto a União como os Estados-membros dão esmola com dinheiro alheio, com bolso alheio. Por quê? Quando há crises econômicas, o primeiro imposto a ser baixado é o IPI. Isso vai prejudicar quem? A União? Sim, mas também os municípios que têm assegurada parcela do IPI. O ICMS é a mesma coisa. É comum a gente ver renúncia de receita de ICMS para baixar produtos, para baixar mercadorias de consumo primário, de consumo básico. E quem sai prejudicado? O Estado, evidentemente, mas também os municípios que recebem parcela do ICMS. Então, toda essa questão de renúncia de receitas de tributos federais e estaduais acaba prejudicando o financiamento dos municípios. Para provar o que estou dizendo, há um gráfico muito interessante sobre a carga tributária total e comparativa dos entes federativos. Você vê que do bolo todo de tributos arrecadados, a União acaba ficando com 70% do valor. Os estados com 25,5% e os municípios com 4,5%. Ou seja, o município tendo que prestar serviços básicos, primários, urgentes, de primeira necessidade, é o ente federativo mais prejudicado na repartição do bolo. De modo que nós podemos afirmar que, do ponto de vista da autonomia financeira dos municípios, a Constituição não andou bem, deixando os municípios subfinanciados, com baixa capacidade de custeio dos serviços que têm de prestar. Evidentemente, há situações excepcionais de municípios que recebem royalties, que recebem uma parcela maior de ICMS por conta de alguma atividade ali no âmbito do município. Mas a realidade global e geral é o subfinanciamento dos municípios. Mas, saltando de assuntos, encerrando essa questão das competências, dessa questão do estudo do Estado Federativo, das autonomias, em especial, com especial atenção para a autonomia financeira dos municípios, é muito importante, é um tema da maior relevância, o estudo da competência legislativa municipal. Um primeiro dado a se constatar é que a União é que define as competências de cada ente. É a Constituição Federal que define as competências de cada ente. É a Constituição que delimita o grau de autonomia dos entes federados. Tudo está ali definido e delineado pela Constituição Federal. De modo que, quando nós queremos estudar a Federação Brasileira, o ponto de partida é sempre a Carta Maior, o Diploma Magno, a Constituição Federal. E a Constituição dá competências comuns a todos os entes. São competências materiais, são atribuições concretas que todos os entes estão, sobre os quais todos os entes são competentes para realizar. Por exemplo, ações de meio ambiente. Todos os entes são competentes para promover políticas públicas ambientais. Todos os entes são competentes para prover ações de serviços públicos de saúde. Todos os entes são competentes, nos termos da Constituição, para atuar do ponto de vista de serviços educacionais. São competências comuns, são competências materiais de atuação comuns a todos os entes federativos. Mas também a Constituição delimita as matérias de competência legislativa, que são as matérias sobre as quais o ente federado pode legislar. Há competências legislativas concorrentes, sobre as quais todos os entes federados podem legislar, e há competências legislativas exclusivas, privativas, que são matérias que só um ente pode legislar. Por exemplo, do ponto de vista da competência legislativa concorrente, que são atribuições legislativas de todos os entes, nós temos a questão do direito tributário. Todos os entes federais podem legislar sobre direito
tributário. Até porque todos os entes federativos têm tributos a arrecadar. Logo, todos eles terão direito a legislar sobre matéria de direito tributário. Todos os entes têm direito a legislar sobre direito orçamentário. Todos os entes federais têm sua respectiva peça orçamentária, seja a Lei Orçamentária Anual, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, o PPA, Plano Plurianual. Todos os entes podem legislar sobre direito orçamentário. E direito penal? Não, direito penal não. Só a União pode legislar sobre direito penal. Direito penal é matéria de competência legislativa exclusiva da União. E tudo isso tem uma lógica. Imaginem só se todo município tivesse seu próprio Código Penal. Uma conduta que é penalmente condenada em um município talvez não fosse em outro município. E aí acarretaria a insegurança jurídica das mais absurdas. De modo que há uma lógica. Direito penal é uniforme em todo o território, portanto, só a União Federal é que pode legislar sobre direito penal. Do ponto de vista das competências, eu trago aqui um vídeo dos mais interessantes, para a gente poder trabalhar um pouco em cima das competências que são privativas dos outros entes, em contraposição com as competências legislativas dos municípios. Por favor, eu pediria para passar o vídeo agora. O povo do bairro América já me conhece. Sou Bilade e, como seu representante na Câmara Municipal, pretendo solicitar, através de projetos, creches para todos os bairros periféricos e lutar contra o trabalho infantil que se alastra por toda a capital. Para detonar a corrupção, vote 45-125. Vote Bin Laden, 25 é João. Cidadãos de Aracaju, sou seu candidato super-herói, o Hobby. Com o mundo discutindo soluções para a poluição produzida por nós, não podemos ficar para trás. Lutarei para que a cidade tenha um projeto de reciclagem organizado, deixando Aracaju como ela deve ser, limpa e desenvolvida. Por isso, vote Hobby 45200, seriedade com muito humor. 25 é João. Você de casa me achou engraçado? A atual gestão também está rindo. Rindo do povo de Aracaju. Não podemos suportar tanta falta de respeito. E agora, quem poderá nos salvar? Eu, Chapolin, pela defesa dos motoboys, das domésticas, do pequeno aprendiz. Desempregado com mais de 40 anos. Vote em Chapolin, 17017, o homem que poderá te defender. E 25 é João. Engraçado o vídeo, não é? Mas é um vídeo muito interessante. Ele traz propostas de vereadores municipais sobre temas que eles pretendem defender e legislar. E dentro dessas propostas, vamos trabalhar um pouco a competência legislativa dos municípios em contraposição à competência legislativa dos outros entes. Primeiro momento, é importante dizer que a Federação Brasileira é constituída sobre aquilo que se chama de federalismo cooperativo. Ou seja, algumas matérias são de atribuições comuns a todos os entes. Então, o Robin e o Bin Laden falam de saneamento, de educação. Todos esses serviços públicos de saúde, saneamento e educação são de competência comum de todos os entes, de modo que as propostas deles estão de acordo com a Constituição. Mas também nós temos as competências legislativas, e é nas competências legislativas que saem os casos mais pitorescos. Por exemplo, um exemplo mais engraçado, mais pitoresco, é o caso do Chapolin. O Chapolin fala lá que vai trabalhar pelos motoboys. Agora, o município tem condição de legislar sobre trânsito e transporte, sobre os motoboys, os mototaxistas? Me parece que não. Me parece que não. A lei municipal não pode tratar de trânsito e transporte. Isso é competência privativa da União.
esses são alguns casos que chegaram no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal disse que não, o município não pode legislar, definir, regulamentar o transporte de passageiros por mototaxistas, porque trânsito e transporte é competência privativa da União. O uso de insulfilme no carro, o grau de obscuridade do insulfilme no carro, não pode ser objeto de regulação por lei municipal. Por quê? Trânsito e transporte é de competência legislativa da União. A mesma coisa, tem nos municípios sempre aquele vereador que é o vereador esportista, que é o vereador que trabalha pela juventude, que é o vereador defensor das práticas esportivas. Esse vereador quer propor uma lei obrigando o município em determinadas vias a construir ciclovias. Esse vereador pode fazer uma lei nesse sentido? Não. Ciclovia é matéria de trânsito e transporte e já definiu o Supremo Tribunal que o município não pode legislar, não pode obrigar a administração municipal, por meio de lei, a construir ciclovias. Então, esse caso, essa jurisprudência do tribunal, é muito importante para a gente definir os casos de competência legislativa municipal. E eu pediria, talvez, para voltarmos em um slide que fala sobre a competência legislativa municipal, que é o slide 10, o slide 11, perdão, o slide 11. Qual é a competência legislativa dos municípios, então? A competência legislativa dos municípios é legislar sobre interesse local. E o que é interesse local? Há um jurista, que por acaso é nosso vice-presidente da República, que diz que interesse local é o peculiar interesse do município. E não resolve muita coisa, não elucida muita coisa acerca das matérias que os municípios podem, sobre as quais os municípios podem legislar. Então, o método é o seguinte, o método é verificar o caso concreto, verificar as competências legislativas dos outros entes, principalmente a da União, e se aquela lei não conflita com nenhuma competência legislativa privativa da União. E, posteriormente, verificar a jurisprudência do STF. Foi o que fiz quando me referi à questão da jurisprudência sobre trânsito e transporte. E também, outras questões interessantes é a questão de direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas são de competência da União. Então, quando a gente vê, por exemplo, ali o Chapolin dizendo que vai trabalhar pelas empregadas domésticas, um vereador pode criar direitos trabalhistas para as empregadas domésticas? Não, de modo algum. Direitos trabalhistas, regulação profissional é matéria de competência exclusiva da União. E os motoboys também, que foi falado no vídeo, pode-se criar regulamentação profissional para os motoboys, para os mototaxistas. O município pode criar direitos trabalhistas para motoboys e mototaxistas? Infelizmente não. São matérias de competência exclusiva da União. Só a União pode legislar sobre direito do trabalho. No máximo que o vereador pode fazer é colocar em votação uma moção de aplauso à classe das empregadas domésticas, à classe dos motoboys, mas legislar sobre a matéria, infelizmente, não é competência não é competência legislativa do ente municipal. Agora, o que de fato seria interesse local? O Supremo já tem uma jurisprudência bem definida sobre matérias sobre as quais os municípios podem legislar. Limite de tempo de espera em filas. Os vereadores, o prefeito pode apresentar projeto legislativo nesse sentido e os vereadores podem legislar nesse sentido, no sentido de limitar
tempo de espera em filas em estabelecimentos municipais. Medidas de conforto em instituições bancárias. Aqui no estado de São Paulo nós temos municípios que são muito quentes, então o indivíduo vai ao banco e é calor, não tem lugar para sentar, o tempo de espera na fila é muito grande. Então, os vereadores podem determinar aos bancos, às instituições bancárias, que provejam aos seus clientes medidas de conforto, como cadeiras, ventilação adequada. Os vereadores podem legislar nesse sentido. O horário de funcionamento do comércio local é matéria de interesse local. Logo, os municípios podem legislar sobre isso, definir de que horas a que horas o comércio municipal vai ficar aberto, se pode abrir no sábado, se pode abrir no domingo. É matéria que o Supremo Tribunal Federal já definiu como matéria de competência legislativa dos municípios. E o horário de funcionamento dos bancos? A lei municipal pode tratar disso? Aí, nesse ponto, o Supremo já disse que não. Com banco não se mexe, o município não pode mexer com banco. Mas com outros estabelecimentos comerciais, o município pode, à exceção dos bancos. Também a meia passagem em transporte público. A legislação municipal pode definir, regulamentar os critérios de concessão de meia passagem em transporte público? Sim, pode. Mas é bom que se diga que só relativamente ao transporte público municipal. Ao transporte público intermunicipal, já de uma cidade até outra, o município não pode tratar dessa questão. Isso é competência dos estados. A regulamentação de transporte intermunicipal é de competência dos estados. Vocês veem que as coisas parecem um pouco conflitantes. Por isso que é importante estudarmos a jurisprudência do Supremo. Você tem que trânsito e transporte é de competência privativa da União, mas nessa questão da meia passagem, no transporte público municipal, o Supremo decidiu que o município pode legislar. E recomendo, então, sempre a leitura atenta do site do Supremo, sempre a leitura atenta da Constituição, do ponto de vista das competências exclusivas dos outros entes, para que os vereadores, para que os órgãos de assessoria jurídica da Câmara também possam dar uma assessoria adequada aos vereadores quando do processo legislativo. Esse tema será melhor trabalhado em aulas posteriores, mas é importante tratar deles agora porque também faz parte da definição das autonomias e competências de cada ente federativo. E um recado final, já vamos encerrando, eu gostaria de falar finalmente sobre a probidade dos agentes políticos municipais. Como vocês veem, a administração municipal, por conta do subfinanciamento, é muito difícil. Então, é extremamente necessário que os agentes públicos municipais se portem com probidade, que sigam as regras, não só a lei, mas também regras de moralidade. E trouxe aqui alguma jurisprudência, algumas decisões e determinações do Tribunal de Contas do Estado que orientam a probidade dos gastos dos agentes políticos municipais. Por exemplo, um dos gastos que tem sido muito combatidos pelo Tribunal de Contas é a questão das despesas pessoais dos agentes políticos. Custeio de despesas de representação, de viagens, de adiantamentos. É preciso se ter muito cuidado com esse tipo de despesa. Por exemplo, viagens oficiais de prefeitos e vereadores. Ninguém impede que o município custeie a viagem de um vereador, de um prefeito, para vir à capital, assinar um convênio, tratar de liberação de emendas parlamentares. Mas esse gasto, o gasto que se vai realizar com essa viagem, tem que ser módico. Tem que ser módico. O prefeito e o vereador não podem se hospedar em hotéis 5 estrelas. Não podem, a título de exercício do cargo, participar de um congresso num resort 5 estrelas do Nordeste. Os gastos têm que estar vinculados à função e o exercício da função pública e, ao mesmo tempo, ser um gasto justificável, razoável, módico. Uma outra questão que também tem sido muito abordada pelo Tribunal de Contas
é o excesso de servidores comissionados no âmbito das câmaras e no âmbito das prefeituras. A regra essencial é que os servidores públicos são providos por meio de concurso. A exceção é o provimento em comissão. A regra é o concurso público, isso nós temos que ter bem claro. E os cargos em comissão só podem ser de determinada espécie, só pode ser em determinado âmbito de atuação, que é só em âmbitos de chefia, direção e assessoramento. Fora disso, não é possível haver cargo em comissão. Para serviços finalísticos, de atividade fim do município, servidores comuns não podem ser providos por meio de cargos em comissão. E ainda que os cargos em comissão contemplem essas funções de direção, chefia e assessoramento, é bom dizer que a quantidade de cargos comissionados deve ser razoável. Trago aqui duas decisões do Tribunal de Contas em que se apurou que em determinada Câmara, em determinada Prefeitura, o número de servidores comissionados chegava a 80% do total de servidores, a 50% do total de servidores. Isso definitivamente não revela a razoabilidade e não demonstra a probidade, a preocupação com a moralidade dos agentes políticos municipais. De modo que agradeço a atenção de todos, agradeço o convite para a participação, deixando esse recado final, que é a necessidade de probidade pública por parte dos agentes políticos municipais. Bruno, olha, é um assunto que eu estou aqui, realmente, se deixar, a gente fica o dia inteiro. Fica o dia todo aqui, né, prestando atenção, discutindo, né, tem muita decisão, tem muita jurisprudência a respeito dos temas tratados, mas eu te peço para não ir embora ainda não. Nós temos algumas perguntas, algumas participações e, olha, continue participando. Você que não conseguir falar aqui ao vivo conosco, você pode mandar a sua pergunta para o fundap.vc, tá aí na tela, ó, fundap.vc, @fundap.sp.gov.br. A pergunta vem direto aqui para as nossas mãos e o nosso técnico aqui, o mestre em Direito Bruno, doutor Bruno, ele vai tentar aqui elucidar aí o que for trazido para nós. E nós temos participação, doutor Bruno, nós temos uma participação que vem lá de Botucatu. Botucatu é para a tua região, não é não? Porque não. O doutor Bruno, ele é lá de